a capacidade da pessoa entender conceitos e aprender é mais importante do que uma linguagem específica. É importante a pessoa também se atrelar a um determinado tipo de tecnologia, a uma pilha de tecnologia, porque isso vai fazer com que ela tenha profundidade técnica de mergulhar e entender como que aquilo funciona. Mas uma vez que ela entende isso, ela migrar de tecnologia, eu acho que fica menos trabalhoso, menos custoso. Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast! Seja muito bem-vindo, Will Rosa, meu amigo, esse garoto prodígio, que eu tô tendo o prazer, a honra aqui de tê-lo como primeiro convidado dessa segunda temporada, que vai ser essa experiência com entrevistas, com programadores, com pessoas que trabalham com tecnologia. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal compartilhado por essa galera, começando pelo Will Rosa. E aí, Will, tudo jóia? Beleza, Lucas. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite seu e acompanho o seu podcast desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, então estou empolgado com a responsabilidade de abrir a segunda temporada. Vamos lá. Show, muito obrigado, cara, muito obrigado. Queria começar te perguntando o que você responde quando uma pessoa na fila da padaria pergunta o que você faz da vida. Ah, cara, eu respondo que eu trabalho com TI. Aí normalmente a pessoa, TI? Ah, é, tecnologia da informação. Eu trabalho com desenvolvimento de software. Aí a pessoa, ah. E aí eu emendo. No meu caso, especificamente, eu trabalho com geoprocessamento. Eu faço monitoramento da ocorrência de queimadas no Brasil e na América Latina, usando imagens de satélite. Aí a pessoa de novo, ah. Mas assim, dá para perceber que tem uma aura de mistério, né? Principalmente se a pessoa já não entendeu o que era TI lá no começo. Normalmente é o que acontece, porque as pessoas veem como algo às vezes muito distante, só que faz parte do dia a dia delas, né? Celular, televisão, que é smart hoje em dia, enfim, não tem como fugir da dependência de TI hoje em dia. Você não comenta nada de previsão do tempo, você não fala uma coisa mais... Não, não. As pessoas às vezes criam essa relação, né? Eu sei que não é exatamente o que você trabalha, mas, assim, para propósitos de explicação, talvez... Facilita, porque aí você traz a imagem do supercomputador, né? E fala, ah, então, onde eu trabalho tem um supercomputador, que lá rodam os modelos de precisão numérica do tempo, que é um grande conjunto de equações que simulam o comportamento da atmosfera com o propósito de tentar prever a probabilidade de eventos do tempo, de eventos meteorológicos, né? Qual a chance de chuva, qual a chance de da variação de temperatura, como que vai ser. Aí as pessoas começam a ter mais familiaridade com isso. E, de certa forma, são dados que também fazem parte do dia a dia do meu trabalho, porque a gente precisa dessas informações para ajudar a interpretar por que está acontecendo as queimadas e tal. Eu tô com muito medo de te perguntar como que você se apresenta para um especialista, cara. Porque se essa é a explicação para uma pessoa da padaria... Nossa. Então vamos lá, eu vou te deixar te apresentar decentemente. Conta pra gente quem você é e o que você faz. Beleza. Eu sou analista de sistemas. Eu trabalho numa empresa chamada Data Info. E essa empresa, ela foi contratada pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para desenvolver software para o INPE. Né? O INPE tem vários tipos de ferramentas de software que utiliza no dia a dia do trabalho. E aí é contratada essa empresa terceirizada para realizar essa tarefa, esse conjunto de atividades. E eu trabalho na Data Info, alocado dentro do INPE, especificamente no programa de monitoramento de queimadas. Como analista de sistemas, a minha responsabilidade diária inclui, por exemplo, levantamento e análise de requisitos, entrevistas com os clientes, com as partes interessadas dos projetos que a gente desenvolve, e também um pouco de desenvolvimento, colocar a mão na massa em código e também na infraestrutura. A nossa infraestrutura fica em 2 sites, né, 2 locais diferentes, e eu também sou responsável por manter a infraestrutura do programa. Então, hoje eu digo que eu sou um analista de sistemas especializado em geoprocessamento, que é o uso de tecnologia da informação para você processar informações geográficas. E eu trabalho com isso faz 5 anos.
Desde 2000 aliás, 6 anos, desde 2014. Então eu tenho aprendido muito todo dia no trabalho e é isso que eu faço. Muito massa. E deixa eu te perguntar, você não pode usar aquela metáfora de apagar incêndio, porque provavelmente todo mundo vai Pois, ficar confuso. pois é, literalmente, cara. O nosso apagar incêndio, né? Na verdade, a gente, obviamente, sempre tem algum problema que surge, mas a gente tenta evitar usar esse tipo de vocabulário porque é um vocabulário que está ligado diretamente à nossa área de negócio, né? Mas, vez ou outra, rola esse tipo de brincadeira, né? Legal. Cara, você comentou dos clientes. Eu imagino que o governo seja um dos clientes do INPE e da empresa que você trabalha. Tem outros clientes também que se interessam por esses dados que vocês processam e pelos Tem, tem, resultados? tem sim, né? O INPE, ele é um instituto de pesquisa do governo federal e ele está dentro da estrutura do MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, ou alguma coisa assim. E a DataInfo é uma empresa privada, prestadora de serviço do INPE. E o principal cliente nosso é o próprio governo, seja por meio do IBAMA, que cuida da parte de licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, quanto da parte do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é responsável pelo gerenciamento das unidades de conservação federais espalhadas no Brasil. Além desses dois órgãos em nível federal, né, que é o IBAMA e o ICMBio, que eles são órgãos de outro ministério, que é o Ministério do Meio Ambiente, a gente também compartilha essas informações com o Corpo de Bombeiros de cada estado, com a Defesa Civil de cada estado, com a imprensa, não só do Brasil, mas como de outras partes do mundo. E também a gente divulga essas informações para outros países da América Latina. Como a imagem de satélite acaba pegando toda a faixa em cima dessa região, né, do continente, então a gente acaba processando todos esses dados e disponibiliza de forma gratuita e aberta no nosso site, que ele está no ar na forma de trabalho atual, né, desde 1998. Então você tem sistemas legados que estão rodando desde 98, você tem sistemas novos que foram implementados nos últimos 3 anos, 4 anos, e você tem um mix de linguagens, um mix de tecnologias para trabalhar com isso. Pois E eu é, lembro que uma só. vez você comentou comigo que muito dos dados, ou todos os dados, não sei, que são resultado desses processamentos que vocês fazem são abertos, né? São públicos na forma de banco de dados, eu imagino. Então, qualquer pessoa poderia ir lá, acessar e fazer o que bem entendesse. Não que bem entendesse, mas a pessoa tem livre uso e acesso a esses dados. É isso? Exatamente, exatamente. Desde 98, os dados de detecção de focos de calor estão disponíveis de forma aberta, gratuita e restrita para qualquer pessoa que acessar o chamado BD Queimadas, que é o banco de dados de queimadas, conseguir baixar essas informações e manipular, seja na forma de um arquivo CSV ou seja na forma de um arquivo que a gente chama de shapefile, que é um arquivo que você consegue manipular em software, em sistema de informação geográfico, né? Aí você consegue ver Sim. certinho o ponto no mapa onde está queimada. E aí o que acontece? A gente faz isso desde 98, aí depois no Brasil foi criada a Lei de Acesso à Informação. Com a Lei de Acesso à Informação foram criados mecanismos como a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, os padrões de interoperabilidade em governo eletrônico, que é uma série de regrinhas e especificações que definem como que a gente deve compartilhar esse tipo de informação. Então, nós fazemos isso por conta própria desde 98 e por obrigação legal conforme essa legislação foi avançando. Então, tudo que a gente produz, qualquer pessoa de qualquer canto do mundo com acesso à internet pode ir lá no nosso site, baixar, verificar, descobrir como que funciona, verificar quais são os algoritmos que a gente executa e se ela quiser, ela pode tentar simular o nosso trabalho, executar o nosso trabalho por conta própria, né? Que é a chamada, como que é mesmo? Essa palavrinha é difícil. Reprodutibilidade. Né? Que tudo que a gente faz é reproduzível. Então você pode pegar a nossa fórmula, seguir a nossa fórmula e você vai chegar no mesmo resultado que a gente chega. Muito massa, cara. E eu imagino que o Brasil esteja bem à frente de outros países em relação a isso, né? Parece que é uma área que a gente está bem avançado em termos de
Até mesmo esse lance de ter essas informações abertas não parece que é algo... Eu não chutaria que seria o caso até que você me contou, e eu até fiquei bem surpreso quando você me contou. Achei bem interessante. Essa mentalidade e essa lei de informação que você comentou, Sem sensacional. dúvidas. A gente está bem avançado nesse estágio. Esse é um trabalho que a sociedade civil organizada fez. Eu posso dizer, pelo que eu conheço, que teve muita influência do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil, trabalhando com outros órgãos da sociedade civil para democratizar o acesso à informação e levar isso para dentro do governo, né? Porque se a gente for pensar, no final das contas, somos nós, cidadãos, contribuintes, que pagamos impostos e a gente tem que ter esse retorno de alguma forma. E, obviamente, existem muitas deficiências, muitas coisas que têm que ser melhoradas, mas uma dessas formas e uma das coisas que o Brasil tem se destacado por ser referência até o momento é justamente a política de acesso aberto às informações. Você tem algo similar nos Estados Unidos, que é a FOIA, que é o Freedom of Information Act, que é a legislação federal norte-americana sobre acesso às informações geradas pelo governo. A União Europeia também, nos últimos anos, tem trabalhado muito nessa questão de divulgação de dados do governo de forma aberta, mas a gente pode falar que sim, o Brasil é um dos líderes nessa área no mundo, porque por conta de toda a legislação que a gente tem, que no dia a dia a gente vai implementando, descobrindo como que funciona. Então é um aspecto muito positivo que dá muito orgulho de saber que esse é um trabalho que tem sido feito já há algumas décadas e dá resultado sim. É importante que as pessoas tenham acesso a conhecimento de forma aberta. Com certeza. Que espetáculo, cara. Orgulho do Brasil. Sim, sim. E deixa eu voltar um pouco no tempo e te perguntar como que você se interessou por ou computação, ou programação, ou tecnologia em geral. Como que Claro. o Willzinho, lá no passado, olhou e falou, cara, isso aqui vai ser minha carreira, vai ser meu futuro. Eu ganhei o meu primeiro computador, era um computador usado, quando eu tinha 10 anos. 5 anos atrás. É, coisa, pouco tempo. Você é muito novo, E, cara. e somos todos, né? Vamos aproveitar Não sou isso. tanto. E aí, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu ganhei esse meu primeiro computador usado. Era um AMD K6, que tinha incríveis 500 MHz de velocidade, de clock, e tinha 64 MB de memória e um HD de 20 GB. E ele veio instalado com o Windows Millennium. E a internet, então, na época era discada. Então, eu esperava ou chegar meia-noite para pagar um pulso, ou final de semana, a partir de sábado, às 2 horas, para acessar. E aquilo, para mim, era mágico, né? Poder acessar qualquer coisa em incríveis 64 kilobits por segundo de conexão. E, e aí eu comecei a mexer. E eu lembro certinho, cara, na minha memória, quando eu abri o Outlook Express. Aí eu abri o Outlook Express, tinha uma mensagem de boas-vindas. Eu cliquei com o botão direito da mensagem e tinha uma opção, exibir código-fonte. Aí eu cliquei ali de curioso. Aí apareceu um monte de código na tela. Aí eu percebi que tinha uma coisa que eu não entendia e tinha um texto que eu entendia. Eu falei, deve ter alguma coisa aí. Aí eu copiei aquele código-fonte no bloco de notas, salvei com a mesma extensão, e aí eu vi que o arquivo ficou salvo com a extensão .html e era um ícone do Internet Explorer. Aí quando eu cliquei, abriu no Internet Explorer. Aí era o mesmo texto com a mesma formatação que estava no e-mail. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu comecei a mexer nesse arquivo. Aí eu vi que se eu apagasse alguns trechos, salvasse e atualizasse no navegador, aí mudava. Aí eu comecei a ver alguns códigos, tipo B de bold para negrito, I de italic para itálico, e via que aquilo ia mudando conforme ia se mexendo na tela. Eu falei, caramba, eu consigo fazer um negócio desses. Eu mesmo posso fazer. E aí eu descobri o HTML. E na época, a Universidade Federal do Pará, no curso de Ciência da Computação, tinha um tutorial de HTML que eles disponibilizavam de forma livre e gratuita na internet.
Aí eu peguei essa apostilinha de HTML, eu imprimi a apostila de HTML, Cara, muito comum encadernei, fazer isso. encadernei e comecei a estudar, né? Só que, às vezes, cara, tipo, eu não estava em casa, eu levava a apostila comigo, aí o que eu fazia? Eu escrevia o código HTML no papel, e aí depois eu chegava em casa e passava do papel para o computador para poder vendo aquilo se formatar. E aí foi HTML, foi CSS, foi JavaScript, né? O basicão da web. E outra coisa que é muito viva na minha memória é que uma vez meu pai chegou com uma pilha de revistas super interessante, é, antiga lá em casa, que eu sempre gostei de ler e tal. Aí ele arranjou essa pilha de revistas para eu ler, e na contracapa da revista tinha uma propaganda de um computador que chamou muito a minha atenção. Era daqueles iMacs coloridos, de quando o Jobs retornou para a Apple. E aí eu Uhum. acessei o site da Apple. Aí, cara, eu aprendi. Isso daí já avançando no tempo, né? A gente já está falando de quando eu tinha 15, 15 anos, primeiro ano do ensino médio técnico. Porque daí eu né, fiz o fundamental, daí eu entrei no curso técnico de informática industrial no COTEC, que é o Colégio Técnico da Unesp, em Guaratinguetá. E aí lá a gente tinha internet de alta velocidade. E aí eu baixei o Adobe Fireworks. Aliás, na época era Macromedia Fireworks, a Adobe nem tinha comprado ainda. E aí eu Uhum. descobri que aquele Fireworks servia para a gente fazer o design das páginas. Aí, cara, era todo dia. Dava meia-noite, eu me conectava à internet de escada lá em casa, abria o Fireworks, abria o site da Apple, ia copiando pixel a pixel, ou tentando copiar pixel a pixel, o design do site deles da época, no Fireworks, para poder reproduzir no HTML. Então, eu acho que foi dessa forma que eu comecei. Então, aí com o tempo eu fui evoluindo no curso técnico, aí entrei no estágio, aí do estágio com o tempo fui contratado, né, como CLT, e aí fui me desenvolvendo dentro dessa área. Mas tudo começou ali, com 10 anos, que eu vi que eu podia criar as coisas igual estava pronto lá no computador, e depois que eu vi que eu era capaz de, com o software, conseguir também reproduzir o design das páginas. Então aquilo me empolgou muito, porque no meu quarto, com aquele computadorzinho simples, eu conseguia criar algo que empresas grandiosas também criavam. Lógico, né? Tem toda uma diferença de negócio, escala, mas assim, eu conseguia reproduzir uma página que os caras tinham feito. Isso me empolgou muito. Então quer dizer que a característica que deu o pontapé inicial foi a curiosidade, que é a característica provavelmente uma das mais comuns entre pessoas que trabalham com tecnologia. Você teve a curiosidade lá no Outlook, você não estava na área de jeito nenhum ainda, você não estava no Não, colégio técnico, nada. Você estava curioso lá no Outlook, clicou com o botão direito, código-fonte, e foi. E aí vem uma segunda característica que é ser autodidata, né? Aprender sozinho. Você foi atrás de um tutorial, de uma apostila, e começou a aprender sozinho. E, cara, e quanto exatamente. tempo passou desse tempo que você teve esse interesse inicial até você começar a se profissionalizar, que foi durante o colégio técnico? Então, ó, quinta série, sexta, sétima, oitava. Então, 11, 12, 13, 14. De 14 para 15 anos, isso daí já em 2007, eu entrei no curso técnico de informática industrial, porque a minha ideia era o seguinte: o curso técnico era uma maneira rápida de eu conseguir me profissionalizar, ao mesmo tempo que eu fazia o ensino médio, para o mais rápido possível começar a trabalhar e, enfim, ajudar lá em casa e conseguir fazer as minhas coisas. Então, foi uma questão de 4 a 5 anos, né? De ganhar o meu primeiro computador e entrar no curso técnico. E ali no curso técnico, por ser um curso técnico de informática industrial, a gente não via só a programação em si, a gente também aprendia sobre eletrônica básica, sistemas digitais, e eu considero que isso foi muito importante porque me deu um arcabouço de fundamentos, um arcabouço teórico de fundamentos, de entender um pouquinho melhor como que é, o computador funciona, como que a eletrônica tem o seu papel, como que os sistemas digitais têm o seu papel nisso tudo. Então, me ajudou muito na questão da lógica, né? De aprender a pensar de forma lógica e aprender a fazer abstrações que depois eu ia implementar na forma de código. Isso durou de 2007 a 2009,
foi o curso técnico. Em 2010, eu fiz o estágio obrigatório do curso técnico. O estágio já foi no INPE, né? Que é onde eu trabalho hoje como terceiro. E aí, Lá foi seu primeiro emprego? Foi. E aí foi lá que eu tive a sorte também de... Foi até engraçado, porque eu ia fazer estágio no laboratório de informática do Cotec. Aí o coordenador do curso me ligou. William, tenho duas notícias para você. A primeira é que você não vai mais fazer estágio aqui. Eu falei, puxa vida. E a segunda é que você vai fazer uma entrevista no INPE lá em Cachoeira Paulista. Eu falei, pô, que bacana. Aí eu fui fazer entrevista com o pessoal do grupo de banco de dados e no final dessa entrevista eles comentaram: o grupo web, eles também estão procurando estagiários. Você quer ir lá fazer entrevista com eles? Eu falei, lógico, já estou aqui. E aí fui fazer entrevista com o pessoal do grupo web. No fim, eu entrei na vaga de estagiário do pessoal do grupo web. E lá eu tive a sorte de ter um supervisor de estágio que foi meu mentor técnico, que é o Luiz. Então, o Luiz é um cara que, cara, eu lembro certinho, uma vez ele pegou para estudar como os dados são gravados no disco rígido, tanto em termos lógicos quanto em termos físicos. Então, ele aprendia, cara, tudo sobre o assunto. E no final fazia apresentações para a gente. Então ele tem um domínio técnico muito grande de tudo que faz. E ele sempre me incentivava, carinha, é, faz do jeito que você está fazendo agora, mas pesquisa se tem outro jeito de fazer o que você está fazendo. Dá uma olhada no que o pessoal, né, ele falava que o pessoal aí fora, né, no mercado está fazendo, dá uma olhada em boas práticas, lê esse tipo de livro, fica de olho nesse tipo de autor, que era a época também que o Twitter aqui no Brasil estava ganhando certa popularidade, né? Então ele falava, lê o blog desse cara, segue o perfil desse cara. Então ele foi um mentor muito importante na minha carreira, porque eu comecei a fazer as coisas, antes eu só reproduzia, né? Tipo, para atingir o resultado, e com o tempo eu aprendi a aprofundar essa curiosidade para entender o porquê que eu estava fazendo aquilo. E isso, então, né, foi durante um ano, 2010, 2011, no estágio, e aí no final de 2011 surgiu uma vaga também numa empresa terceira de desenvolvimento de software que prestava serviços lá no INPE, e aí eu entrei para trabalhar nessa empresa como programador. Então eu implementava sites de intranet, sites de internet também, do CPTEC, que é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Isso foi até 2013, comecinho de 2014, quando eu mudei para o programa Queimadas. Então, a minha carreira profissional toda acontece dentro do INPE, como terceirizado, mas interagindo muito com pessoas de um nível técnico muito bom, do próprio INPE e também das empresas terceirizadas, que sempre me impulsionaram a, a aprender mais. E aí foi no ambiente do INPE que eu conheci o Eduardo, conheci o Val, que são amigos nossos, né, amigos em comum que a gente tem, e por intermédio deles eu conheci você. Então foi muito legal, que foi o INPE tem sido uma grande escola para mim, por ensinar a me desenvolver profissionalmente, mas também me deu a oportunidade de ter relações com pessoas que são curiosas, que são interessadas no que fazem. Então isso tem sido um caminho que valeu a pena começar com HTML do Outlook Express lá atrás. Que legal. E deixa eu voltar um passo atrás, só para eu ir um pouco mais a fundo na parte que você conseguiu o seu primeiro emprego, porque eu sei que isso é uma pergunta, é um assunto que vai interessar muitas pessoas, porque eu recebo muito esse tipo de pergunta. O que você atribui o fato de você ter sido escolhido, ou mesmo o fato de você ter conseguido o seu primeiro emprego? Olha, assim, o colégio técnico da Unesp é um colégio técnico muito bom, né? Um colégio técnico que é referência, sempre tem bons resultados no Enem e tal. De certa forma, todos os colégios técnicos eles têm esse destaque, né, pela educação em tempo integral, o ensino médio integrado ao técnico. Para tentar responder essa pergunta, eu diria que ter feito colégio técnico me ajudou muito. Durante o colégio técnico, eu ia à biblioteca da faculdade de engenharia. E lá tinha um livro sobre PHP e MySQL. Aí eu peguei esse livro e comecei a estudar. E aí tinha um projeto que a gente tinha que fazer para essa disciplina
de linguagem de programação todo ano. E aí, no segundo ano, eu resolvi fazer o projeto com PHP e MySQL. Só que não era ensinado PHP e MySQL, mas o professor deixou. Resultado, o projeto fracassou completamente, porque eu não consegui implementar da mesma forma que os meus colegas que estavam usando, né, as linguagens que o professor ensinava, ok, que na época já eram meio ultrapassadas, Clipper e DBase, cara. Mas assim, conceitualmente elas ensinam muita coisa, né? E aí a galera conseguiu entregar os sisteminhas e tal, e eu não consegui entregar nada. Mas eu aprendi PHP e MySQL. Aí quando foi no terceiro ano, esse mesmo professor, o Saad, virou para mim, ele me chamava de Rosa. Ô Rosa, tá afim de ensinar PHP para tua turma? Aí eu falei, tô. E aí eu preparei uns slides e dei umas 3 ou 4 aulas bem introdutórias de PHP. Bem aula, cara. Eu acho que hoje em dia, sei lá, eu acho que daria para fazer tudo em meia hora, né? Mas para mim, moleque, aquilo, uau, é uma grande oportunidade. Então eu aproveitei a oportunidade para entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, aprender mais PHP e MySQL. E aí isso, de certa forma, facilitou na hora que o coordenador de estágio, né, estava lá indicando os alunos, né, para fazer essa entrevista. Eu acho que isso me ajudou. E aí, quando eu cheguei na entrevista, a primeira entrevista com o pessoal de banco de dados era para trabalhar com Postgres, né, que na época eu não conhecia. Então, a entrevista foi, tipo, ok. Mas aí, quando chegou no grupo web, eles trabalhavam justamente com PHP e MySQL. Aí eu falei, putz, cara, eu conheço, eu já cheguei a dar fazer umas apresentações para minha turma, uns tutoriais e tal, e fluiu. Então, eu acho que parte é curiosidade de, cara, vou aprender isso daqui e vamos ver no que vai dar. E parte também é um pouco de sorte, porque assim, a entrevista com o pessoal do grupo web não era nem para ter acontecido. A galera do banco de dados falou assim: ah, tem uma galera ali que também está precisando de estágio, quer ir lá? Então foi meio. Eu acho que é meio a meio, curiosidade e um pouquinho de sorte. Sorte, assim, é só estar tá no momento certo e preparado na hora É, certa. Eu acho que você estava muito preparado. Inclusive, o lance de você ter dado aula é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, para quem me segue, para meus alunos, de compartilhar conhecimento. Se aprender uma coisa nova, escreve um post no blog. Ah, mas ninguém vai ler. Não tem problema. Escreve, porque o fato de você estar escrevendo vai te fazer ir atrás para buscar um pouco mais de fundamento daquilo que você vai falar, porque você não quer falar besteira. Isso é natural do ser humano. A gente tem medo de falar besteira, então você vai acabar naturalmente indo atrás para pesquisar, para entender um pouco mais a fundo e apresentar aquela ideia. E com certeza ajuda alguém, mesmo que seja você no futuro, caso você esqueça aquilo que você apresentou. Então eu bato muito nessa tecla, eu gosto muito dessa ideia de compartilhar conhecimento, e foi justamente o que você fez. Então eu vejo em você desde o começo curiosidade, disciplina para estudar, que me traz para a terceira característica, que é ó, ser autodidata, e uhum. agora compartilhamento de conhecimento. Então, desde o começo, parece que você já teve todas essas coisas que só evoluíram ainda mais à medida que você foi progredindo na sua carreira. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Agora, focando na parte de entrevistas. Você faz entrevistas com outras pessoas para entrarem na empresa? Você participa desse processo seletivo? Participo, eu faço entrevistas, tanto entrevistas geral, para entender quanto a pessoa, quanto entrevistas técnicas. E uma coisa que eu procuro muito, cara, com relação à linguagem e tecnologia, eu sou bem agnóstico. Para mim não importa se a pessoa sabe é, Python, Ruby, PHP, C. Eu quero entender se a pessoa manja dos fundamentos. Porque, na minha concepção, a linguagem é algo muito dinâmico. Ela evolui, você vai se deparar... O nosso ambiente computacional é um ambiente muito diverso, né, em termos de tempo, porque você tem sistemas legados de 98 e sistemas recentes de 2 anos atrás. Você tem linguagens de programação relativamente novas, como Python, especialmente para geoprocessamento e ciência de dados, mas você também tem o velho canivete suíço, que é shell scripting e Linux. Então, a capacidade da pessoa aprender, né, entender conceitos e aprender é mais importante do que uma linguagem específica. Lógico, é importante a pessoa também
se atrelar a um determinado tipo de tecnologia, a uma pilha de tecnologia, porque isso vai fazer com que ela tenha profundidade técnica de mergulhar e entender como que aquilo funciona. Mas uma vez que ela entende isso, ela migrar de tecnologia, eu acho que fica menos trabalhoso, menos custoso. Então, nas entrevistas, basicamente, em termos técnicos, eu busco saber se a pessoa entende o porquê das coisas, e em termos de perfil, de comportamento, se é uma pessoa que é interessada em aprender e, como você falou agora há pouco, interessada em compartilhar. Né? Porque daí ela aprendendo uma coisa que eu não sei e compartilhando comigo, eu descubro uma coisa nova e aí eu também passo para ela alguma coisa que eu sei. Então, assim, todo mundo cresce e se desenvolve junto. Então, acho que curiosidade e entender de fundamentos são duas coisas importantes. Aí, uma pergunta simples que eu gosto de fazer, até porque foi o Luiz, né, o meu supervisor de estágio, que me instigou. Cara, o que acontece quando... você também me presenteou com esse livro, né, Desconstruindo a Web, e é ali que eu aprofundei mais no assunto. Mas, assim, o que acontece quando você clica num link de uma página web? Qual que é o caminho que essa requisição vai fazer? Se as pessoas, às vezes as pessoas não precisam entender todos os termos, mas se a pessoa tem uma noção de como funciona, eu já vejo, legal, esse cara é um cara que, né, essa pessoa é uma pessoa que está interessada em saber muito além do só o HTML, ou só o CSS, ou só tal coisa, mas sim entender um pouquinho de o que está acontecendo quando ela desenvolve aquilo e o contexto daquilo. Já aconteceu eu tô trabalhando num projeto Ruby, que é a linguagem que eu mais uso atualmente, e a gente precisa resolver um problema em outro projeto que usava Objective-C, projeto legado, que não era mantido há uns 5, 6 anos, ninguém nem encostava nele. A gente abriu o projeto, mandou compilar, falhou tudo, não tinha uma série de bibliotecas, ninguém sabia as dependências. Enfim, a gente conseguiu identificar exatamente quem tinha esse nível de senioridade, vamos dizer assim, quando a pessoa, sabe, nunca mexeu com Objective-C, mas ela conseguiu abrir o projeto, conseguiu ir atrás e descobrir, não é a área de conforto dela, não é a zona de conforto dela, mas ela consegue ir atrás e se virar para resolver, né? Não esperar cair de paraquedas, porque nem sempre o mundo real é assim. Muito Cara, o legal. mundo real vai trazer para você código mirabolante, vai trazer para você sistema legado, vai trazer para você falta de documentação, vai trazer um monte de variável que você não controla, mas no final do dia ou no final da sprint você vai ter que dar um jeito de fazer aquilo funcionar. Então, Precisamente. eu acho legal. Né? Tem o que a gente aprende na escola, o play by the book, e tem o mundo real, cara. E os dois conhecimentos são válidos, porque na escola a gente costuma aprender as boas práticas. Na escola, quando eu digo, não é só a escola tradicional, é quando você faz um curso, enfim, quando você busca uma formação continuada para você. E no mundo real, cara, por N motivos, às vezes as boas práticas não vão estar ali. E aí o nosso trabalho como profissional de TI, seja analista de sistemas, desenvolvedor, DBA, sysadmin, enfim, infinidade de funções e profissões que existem nessa área, beleza, eu sei que eu não vou conseguir resolver tudo dentro desse sistema, mas na parte que eu colocar a mão, eu, no mínimo, não vou piorar as coisas e vou tentar implementar uma coisinha que eu sei ali no meio. E aí você vai evoluindo e vai aprendendo. Perfeito. Will, a gente acabou se estendendo um pouco mais do que eu estava planejando. Eu acho que seria legal a gente fazer uma segunda parte focada em... Porque eu ainda tenho uma série de perguntas aqui. Eu te perguntei muita coisa relacionada a trabalho e também a um pouco dessa história, mas eu também tinha várias perguntas em relação a estudos, a se atualizar e uma série de coisas, mas eu acho que seria legal a gente deixar para uma parte 2. O que você acha? Cara, eu fico feliz com isso. Desculpa por falar bastante, mas Imagina, beleza. Imagina, o podcast é pra isso. O podcast é pra gente falar. Tem muita história motivacional, assim, que você conta, assim, que inspira as pessoas, me inspira. E, cara, tem muito mais que acho que a gente poderia desenvolver nesse papo. Mas acho que a gente poderia deixar pra uma segunda parte. Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, assim, que na verdade não tá tão relacionado com o trabalho, mas com a sua vida em geral, com a sua experiência, com a sua carreira em geral. Se você pudesse colocar uma frase em um outdoor para todo mundo ler. Todo mundo sai na rua e vê esse outdoor com essa frase. Qual seria? Leia a documentação.
Cara, sério, tem muita coisa que se a gente simplesmente tirar o tempo de ler a documentação por 5 minutos, às vezes a gente vai economizar um período inteiro de trabalho quebrando a cabeça. Sério, as pessoas, no geral, elas precisam desenvolver o hábito de ler documentação técnica. Leitura é fundamental. Às vezes eu passo mais tempo lendo código do que implementando, porque entender é importante para conseguir implementar alguma funcionalidade. Isso é provado. Estatisticamente, todo programador gasta... Eu não lembro a estatística certa, mas é muito mais Uhum. tempo lendo do que escrevendo código. Então, assim, pessoas, por favor, leiam a documentação. Sério, muitas vezes a resposta do Stack Overflow, que está correta, é a resposta que o cara tirou da documentação oficial. E documentação é fundamental, leitura técnica é fundamental. Ler texto e saber interpretar o que está dizendo. Cara, pessoas, leiam. Leitura é fundamental. Genial a frase. A gente pode colocar RTFM? Exatamente, read the fucking manual. Entendeu? Lê a porra do manual, cara. Porque assim, né? Fechando o ciclo de agora, né? Assim, eu acho que tem um certo mito em cima do autodidata. Ah, é o cara que foi lá e aprendeu sozinho. Calma, é o cara que foi lá e teve a disciplina para se organizar, para estudar, mas ele está aprendendo em cima de uma base de conhecimento que já foi criada por muitas outras pessoas. Então, pode ter certeza, cara, que assim, às vezes quando a gente está no começo, a gente fica super empolgado por fazer as coisas por conta própria, mas dificilmente o nosso problema é tão único, especial e raro que ninguém nunca teve. Normalmente, alguém com mais experiência que você, mais velho que você, mais vivido que você, já passou por aquilo, já escreveu sobre aquilo e é só saber procurar, que daí você vai ter uma curva de aprendizado menos aguda, menos acentuada. Você vai conseguir observar o que já foi feito e trazer para agora. Eu estava até conversando com um pessoal do trabalho, uns colegas há alguns dias, de que se a gente prestar atenção em paradigmas tipo orientação a objeto, programação funcional, que está muito na moda agora, conceitualmente falando, são coisas que, como ciência de computação, foram escritas nos anos 60, 70. Só que só agora que a gente está tendo capacidade computacional para implementar isso em larga escala. E aí você vai ver que, tipo, ao mesmo tempo que é muito genial e engenhoso, são coisas que foram pensadas há 30, 40, 50 anos atrás. E aí a gente vai aprendendo que, opa, eu preciso olhar um pouquinho para trás para ter contexto e saber o que fazer com as tecnologias que eu tenho agora. Então, sim, leiam o manual, por favor. Então, pra gente fechar, onde que a gente pode te encontrar online? Twitter, GitHub, Insta? Onde que a gente pode te encontrar? Cara, você sabe que essa pergunta me pegou agora, porque assim, eu dei uma pausa completa nas redes sociais. Faz um tempo que eu não estou usando. Enfim, tive que me organizar de várias formas. Mas as pessoas podem me... Eu vou começar um Twitter de novo, que é o @WillWLWRRosa, @WillWRRosa. Então não tem nada lá, mas se as pessoas quiserem mandar alguma coisa por lá, podem mandar. Legal, o link tá aqui embaixo. Ou então liga no Beleza. Jornal Nacional, vê a previsão do tempo, você vê aqueles dados lá, você vai saber que de alguma forma Tem alguma Rosa tá... informação nossa ali. Will, muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar com você e tô ansioso pra nossa parte 2 desse bate-papo aqui, que foi muito massa, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.